do primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, estava trabalhando hoje e eu estava vivendo e convivendo e isso, obrigado. Só você digita lá no Santos, é separado, rádio, vídeo, olhar para que os irmãos possam se localizar. Eu vou me contentar com uma expressão aqui, amados, interessante isso aqui. Capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, essa é a pronúncia correta, não é primeira, porque o Antigo Testamento não trata-se de carta, trata-se de livros. Então, é primeiro, né? Primeiro Reis, segundo Reis, e assim sucessivamente. Primeiro Samuel e segundo Samuel. Capítulo de número 17 e o versículo aqui versículo de número aqui, deixa eu ver aqui, versículos, preciosidades dentro dessa revelação para nós aqui. E quero construir junto com os irmãos aqui, no sentido, numa perspectiva de dizer que as grandes vitórias se deram como as simples e humanamente falando, como as pequenas batalhas. Eu vou repetir. As grandes vitórias se construíram em batalhas que aos nossos olhos são pequenas, são simples, são insignificantes. Mas essas batalhas, não vista a olho nu, ou melhor, não vista pelos olhos do público, porque geralmente é assim, nós gostamos que alguém nos veja, nós não gostamos de viver o anonimato. Você gosta de viver o anonimato? O que é o anonimato? O que é o anônimo? É alguém, mas é alguém, parece que é alguém. Nós gostamos de viver a evidência, ok? Para ser mais preciso. Então diz assim, versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Eu vou me contentar somente com esses versículo 34. Bem, é culto de vitória. Então eu preciso um pouco da vossa atenção, e isso aqui é para longe, viu? A idade chega, então tem que usar o amigo aqui. Davi. E eu gosto muito da Bíblia, porque é por ela que eu me norteio, é por ela que eu me conduzo, é por ela que eu penso que é por ela que nós, no sentido do plural e não do céu, que também vamos. Então eu digo nós. E já que eu falei nesse nós aqui, na igreja de Jesus não existe singularidade. Na igreja de Jesus existe uma pluralidade. Na igreja de Jesus não é eu, não é você, é nós. Ok? Então na igreja de Jesus não cabe, não pertence a fulano, a ciclano, a beltrano, porque o sangue de Jesus nos resgatou no sentido da coletividade. Embora a salvação ela é pessoal e individual, é você que decide se você quer ou não aceitar ou seguir o caminho de Jesus. Muito bem. Davi me revela aqui uma coisa interessante. Eu fui pedir a Deus, eu fui buscar a Deus, eu fui pedir, me dar luz a esse versículo. E pasme, você já ouviu falar da vitória, da batalha de Davi contra um urso e um leão? Já ouviu falar? Onde é que ela se deu? Qual foi o campo? Em que altura? Em que momento? Bem, eu estou diante de um texto. Um texto vai nos revelar que uma grande luta ocorreu. Sim ou não? Sim, uma grande luta. E é interessante. Só que houve também uma outra luta, não tão grande quanto a do gigante Golias. Porque a expressão que nós temos na Bíblia, eu quero chamar vocês para junto construir essa vitória, que nessa noite eu vou repetir. As nossas grandes vitórias no cenário da materialidade humana, porque nós somos humanos, mas somos vistos
olhares espirituais, aliás, por janelas, começa aqui, ó. Alguém está te vendo, alguém está te espiando. Eu estou sentindo Deus aqui nesta aula. Porque eu aprendo aqui com a Bíblia. Porque Davi vai revelar um segredo, pastor Antônio. Um mega homem, dentro da envergadura de uma mão direita da mão esquerda, como se fosse a envergadura da asa de uma águia, de quase 3 metros de envergadura. Estamos falando de um homem que é aproximadamente 3 metros de altura, a porta é 2,10 metros mais ou menos. Então eu estou falando de um homem que se sobressai isso aqui. Eu estou falando de um homem que tem um peso da espada e do escudo. E eu estou falando de um homem que ele foi instruído desde a sua mocidade, instruído na habilidade das armas, que naquele tempo não era como hoje, né? É espada. Então, a espada tem que estar perto. Então, eu estou falando de um homem habilidoso. Mas o texto nos mostra que aparece no cenário deste conflito, aparece quem? Um moço, Davi, o ruivo, um dos filhos de Jessé, belemita. Davi não te lembra nada, não? Aleluia. Deixa eu te provar. Não te lembra nada, não, Davi? Então vamos caminhar um pouco. E tudo vai bater na cabeça de Ruth, a moça moabita. Tudo bate na cabeça de Noemi, Abimeleque, esposo de Noemi, e por sua vez tiveram seus filhos, Malom e Quilion, e elas casaram, esses filhos casaram com as moabitas. Uma das moças era Orfa, e a outra, como é que se chamava? Uma das moças que Ruth, eram 2 cunhadas, sim ou não? Sim. 2 cunhadas. Eu quero te provocar, eu quero que tu saiba quem foi Davi dentro do cenário bíblico. Veja como Deus trabalha, porque o nosso passado muitas das vezes é esquecido por alguém. A gente até despreza o nosso passado. Mas se tem uma coisa que Deus não despreza é o nosso passado. Embora isso pareça ser antagônico, oposto contrário, porque nós não temos mais passado. E Paulo vai dizer no Novo Testamento, dizendo: uma coisa eu faço, me esquecendo para as coisas que atrás de mim ficam, eu avanço para a frente, eu avanço para o alvo, porque o alvo está na frente e não está atrás. Mas Deus não se esquece do legado que alguém construiu no passado, porque se eu estou aqui, e se nós então estamos aqui, é que alguém há mais ou menos 2000 anos atrás subiu a via dolorosa com aquela cruz, foi pro Gólgota, deu um prado. E se eu estou pregando aqui bonitinho, de gravata, você é bonitinha, que canta, que vem, que sobe, e se nós estamos aqui nesta casa tão linda, tão... Por isso estamos aqui. Mas para entrar no texto, Davi vai fazer parte de uma genealogia. Deus vai eternizar o nome de Davi, mas Deus não vai se esquecer de Ruth, porque se você não sabe, Ruth, a viúva jovem moabita que perdeu seu esposo, ela casa com Boaz. Daquele relacionamento, deixa eu provocar o teu cérebro para uma coisa boa. Daquele relacionamento de Ruth com Boaz, quem é que vai nascer? Quem é que nasce? Deixa eu ajudar você, vai nascer Obed. Quem foi Obed? Obed foi pai de Jessé. E quem foi Jessé? Pai de Davi. O que Ruth é de Davi? Bisavó. Eita glória. Você está percebendo que Deus não despreza os passados daqueles que construíram com lágrimas? Eita Jesus. Ruth não está diante do cenário do seu bisneto, tataraneto, mas Davi, um jovem, um moço, ruivo. E tudo começa no capítulo de número 16 deste livro.
Quando Deus, isso aqui é muito triste, eu sei que vai doer, mas vai ter cura, quer ver? Glória a Deus. Deus vai dizer assim: você não reina mais, você não assume mais, você não governa mais. Em outras palavras, Deus estava dizendo, se referindo a Saul, o primeiro rei de Israel. Por isso que leva o nome de Paulo, porque o nome de Paulo no Novo Testamento agradava a mãe de Paulo, Saul. Saulo, referindo-se ao primeiro rei de Israel, que não foi Davi, foi Saul, porque Saul é uma escolha do povo, mas Davi não é uma escolha do povo. Eita glória. Davi não é uma escolha do povo. Alguém diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nem sempre diz: eu estou na voz do povo. Nem sempre a voz do povo vai ser a voz de Deus. Deus confirma, nem tudo é Deus. Será que o povo ia te escolher para você ser crente? Eita Jesus. Será que o povo ia me escolher para eu ser crente? Desse jeito, aleluia. Será? Será que o povo lá fora, será que o povo lá fora Não. ia dizer assim: você vai ser uma moça Não. crente? Nem sempre. A voz do povo é a voz de Deus. Saul é uma escolha do povo. Davi é uma escolha de cima. Aleluia. A escolha de cima é diferente da escolha de baixo. Desse jeito, aleluia. Glória a Deus. E aí tudo começa assim. Sai um do cenário. Aqui praticamente está começando a caminhada de Davi. Que linda. Davi, por certo, você já leu aquele versículo, né? É melhor obedecer do que... Sacrificar. Mas eu preciso explicar estes versículos do texto, do contexto, para não fazer um pretexto. Porque tem gente que se agarra nisso e usa isso fora do contexto. Está fazendo um pretexto. O versículo aqui é aplicado porque Samuel, o profeta, o filho de Ana, deixa eu provocar o teu cérebro. Samuel, o profeta, que exerceu quantas funções? Eu não vou brincar com os irmãos, eu quero provocar o teu cérebro a uma coisa boa. Eu não sou médico. Glória a Deus. Aleluia. Samuel, Ana orava para Deus dar um filho. Deus deu mais do que um filho. Deus deu Samuel, quer dizer, ouvido por Deus, Samuel. E o Eterno disse: Ana, tu me pediu um filho. Pois bem, parabéns, você vai ter um filho. Mas Ana, mais do que um filho, vou colocar 3 envergaduras neste menino. Primeiro, ele vai ser profeta. Aleluia. E como profeta, nenhum das suas palavras cairão por terra. Segundo, Ana, segura aí, aponta aí. Segura aí. Além de ele ser profeta, Samuel, Ana, ele vai ser também juiz. Ele vai saber julgar as causas de Israel. Bem, Samuel só não foi rei. E além de ser profeta, e além de ser juiz, Samuel vai ser sacerdote. Glória a Deus. Interessante, né? Ana pediu um filho. Deus lhe deu, mas Deus lhe deu um filho com 3 qualificações que é de papá, nossa avó. Glória a Deus. Aleluia. Profeta como Samuel, difícil. Sacerdote como Samuel, difícil. E juiz como Samuel. Samuel só não foi rei. E quem é o rei aqui dentro do contexto que eu li? Quem é que é o rei aqui? É Saul. Quem é Saul? A escolha de baixo. E Davi está começando na sua jornada e caminhada. Quem sabe agora eu vou começando agora. Glória a Deus. Aleluia. E você está com medo de alguns levantes dessa tua caminhada. Eita Jesus. Glória a Deus. Na verdade, você está mais para recuar do que para avançar, porque você não esperava dessa surpresa, né? Me disseram que com Jesus é vitória, 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 e agora me aparece um baita de um problemão desse. Eu vou correr lá não sei para onde, mas
Você não vai correr para lugar nenhum. Aqui tem vitória para ti. Glória a Deus, aleluia. Aqui tem palavra do céu para ti. Glória a Deus, aleluia. Aqui tem resposta do céu para ti. Glória a Deus, aleluia. Então Saul está reinando. E tudo começa assim. Filisteu se levanta e servindo aos seus deuses. E o texto vai dizer que Israel naquele dia se amedrontou. Israel por aqueles dias ficou apavorado, dizendo: meu Deus, será que nós não temos um pelo menos para enfrentar esse marmanjão, não? Irmão, vamos ser sinceros. Não se mede ninguém pelo tamanho. Aleluia. Escuta isso aqui que eu vou falar para vocês. Glória a Deus. Eu vou ser fiel ao horário. Se eu não terminar, eu termino na rádio. Colocou meu santo lá no título da rádio? É só você digitar Rádio Viceriá. Só para os irmãos se sintonizar e se inscrever com respeito aqui ao nosso pastor. E você pode me acompanhar em casa, no conforto da sua casa, se inscreva e participe lá. Glória a Deus. Não se mete ninguém pelo Tamanho. exterior. Glória a Deus. Já ouviu falar isso? Que boniteza não se coloca em mesa? Verdade, aleluia. Já ouviu falar isso? Já. Interessante isso aqui. Cuidado, viu? Nem tudo que brilha é ouro. Eita, Jesus. Cuidado. Saul era alto. Saul se sobressaía. Davi, olha que antagônico, olha que oposto, olha que contraditório. Quem era Davi? Filho de Jessé. Quem eram os filhos mais velhos? Abinadab e Samar. E tem outro nome aqui. Eram os três filhos mais velhos. Abinadab, Samar e tem outro aqui. Daqui a pouco a mente aflora, a idade vai chegando. Esses três mais velhos, eles estão no campo. E o seu pai diz assim para Davi: meu filho, vai ver como é que estão os teus irmãos. E eu fui atrás do texto, pastor, para descobrir onde é que foi que Davi travou essa batalha que ele não contou para ninguém. Meu Deus, é forte. Foi isso que me chamou a atenção. E agora Davi traz à tona, porque Saul vai dizer assim: calma, rapaz, tu não tem experiência nenhuma. Já se deparou com isso? Não, mas o trabalho não é seu porque você não tem experiência. Se engane. Quem disse que você não tem experiência? Aleluia. É o que está ocorrendo aqui, é o seguinte: é que Davi tinha experiência sim. Eu pude entender pela revelação divina. Só que a experiência de Davi que ele teve no campo com o urso e com o leão foi a experiência que ele guardou para si. Olha para cá, por gentileza. Não falou para ninguém. Nós temos um momento e um tempo de contar as experiências de Deus. Aleluia. Glória a Saul está dizendo assim: rapaz, na linguagem de hoje, mas tu és moço, tu és um jovem, tu és um adolescente, pedagogicamente falando, adolescente, digamos, prolongado, que vai até os 21, 30 anos. O que é isso? Adolescente com 30 que parece um guarda-roupa de 6 portas? O que é isso? Saul está dizendo: tu não tens qualificações. Olha o tamanho dele. Olha como ele é habilidoso a espada. Olha como ele é forte. E eu acho muito lindo porque o versículo 34 vai quebrar um paradigma, um protocolo. O versículo que eu li, 34, Davi parece que vai desarmar Saul. É como se Davi dissesse assim: majestade, Saul, o Senhor não sabe, vou te revelar um segredo. Eu vou aqui conjecturar, trazer para os nossos dias. E eu repito: as nossas vitórias, lembra que eu falei no começo? As grandes vitórias, os grandes feitos, os grandes marcos, Moisés se deu no cenário do anonimato. E eu não tenho dúvida, você é um desses anonimatos. Você é um desses anônimos que ninguém sabe, ninguém vê, mas é contemplado e espiado pelas janelas do mundo espiritual. Alguém